Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. Meu nome é Anderson e hoje a gente vai continuar a série de vídeos sobre dinâmica veicular. Eu estava na parte 2, né, que é uma pequena introdução de 3 partes, e agora eu vou para a última parte da introdução e depois a gente já vai começar a falar de coisas mais elaboradas, já falar dos gráficos, né? Mas antes de começar, eu preciso me apresentar. Meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará. Vim fazer um mestrado em engenharia automotiva na Itália, onde eu me graduei em uma laurea magistrale, né, com especialização em projeto de carros de corrida, né? E agora eu estou num doutorado, onde eu pesquiso desgaste de borracha, né? Então vamos lá, vamos ver esse texto. Esse texto está no site. É um texto que eu escrevi depois de compilar as minhas notas de aula no meu período da Lara e algumas anotações das referências que eu mais uso, que é o livro do Jorge Segers, né? Vambora! Né? Aqui, já fizemos aqui a transição, né? Tá tudo certo com a imagem, aparentemente tudo correto. Então vamos lá. Introdução à análise de dados, verificação de sensores, memória do sistema e qualidade dos dados. Esta última parte, né, da introdução, como eu mencionei, eu vou falar brevemente da verificação de sensores. A gente vai verificar a memória do sistema, né? A gente vai fazer uma pequena revisão. Começando pela verificação de sensores, certo? Isso são procedimentos, ok? Instalação de sensores sempre tem procedimentos, certo? E é importante que no trabalho que você vai fazer, você sempre tenha sensores de reposição, certo? Em termos de instalação, a gente sempre verifica as condições do sensor. Por quê? Porque ele tem que estar, não só tem que estar em boas condições, porque quando se trata de carros de corrida, vibrações são muito grandes, muito mais presentes que um carro original, de rua, né? E interferências eletromagnéticas também, possíveis atritos, né? Dependendo o canto, né? Cantos angulares eu tô falando, né? Onde está a fiação. Então isso tudo tem que ser verificado com cautela, né? Quem trabalha aí montando chicote desses carros sabe muito bem do que estou falando, né? E também com relação à temperatura, onde você vai passar os fios, você tem que sempre contar com isso. Vamos lembrar que resistência dos fios aumenta com a temperatura, né? Então, de uma certa forma, os sensores são projetados para lidar com isso, certo? Mas mesmo assim a gente tem sempre que ter essa atenção, principalmente na hora de fixá-los. A fiação deve estar bem fixada, evitar atrito e interferências, certo? Temperaturas também, como eu mencionei, os sensores têm uma grande sensibilidade. E aqui tem um ponto importante, porque geralmente os fornecedores disponibilizam planilhas, disponibilizam tabelas, né, para que você veja o sinal do sensor de acordo com a temperatura ambiente, né? Eu lembro que eu fazia esse teste na época da escola técnica, né? Eu também fiz cursos técnicos de mecânica automotiva no Senai e no Instituto Federal. E a gente tinha uma prova que era para fazer esse mapeamento do sensor de acordo com temperatura e tudo mais, né? Então é sempre bom ter atenção com relação a isso, porque uma vez que se vai para a pista, a gente não tem muito tempo. Por exemplo, um exemplo muito comum, sensor de velocidade. Geralmente, sensor de velocidade ele exige muita compensação. Quem já está habituado com análise de dados, está vendo que aqui eu tenho um travamento de roda, né? Eu queria pegar um wheel slip de retomada de velocidade, quando o piloto está reacelerando e aí a gente tem uma roda patinando, mas eu não encontrei, eu também não estava com muita paciência de procurar no software ali, mas tem. Mas isso aqui é interessante da gente ver, por quê? Porque eu tenho uma roda travando e a outra não, né? Então eu tenho aí uma diferença
de velocidade, eu preciso fazer essas compensações, porque senão eu vou ter um monte de dados, né, indicando velocidade zero, indicando velocidade infinita, né, como visto aqui. Por que que isso é importante? Porque o ponto principal é que a circunferência do pneu muda de acordo com as cargas, certo? Eu tenho isso afeta a resistência à rolagem, certo? A gente precisa entender que o pneu ele muda de raio com a carga e ele muda de raio com a rotação, certo? Existe um raio carregado e um raio descarregado quando eu vou medir, né? Toda vez que se vai medir algo, eu preciso deixar o pneu na pressão de trabalho, na cambagem que vai ser usada na prova ou na corrida ou no treino e aplicar a carga que é nominal a ele, certo? Para que eu faça uma boa medida, certo? O raio é variável, não só por causa da carga, mas também por causa da velocidade, certo? Mas aqui eu estou falando de carga, certo? Então a gente precisa ter esse entendimento aí na hora de fazer as compensações dos sensores, certo? Cargas verticais, certo? Transferências de carga são constantes, certo? O efeito das cargas vem do Gx e do Gy, que é isso, aceleração longitudinal e aceleração lateral, certo? Então, é possível estimar as cargas nas 4 rodas com as acelerações. Eu tenho a aceleração, eu tenho a massa do carro, pronto. Eu tenho as transferências de carga, certo? Eu posso construir um canal matemático para isso, no software, certo? Além disso, com os resultados de túnel de vento, eu posso também estimar cargas aerodinâmicas, certo? Mas para isso eu preciso de um reporte, um relatório de túnel de vento, certo? E aí eu posso criar ali uma curva aerodinâmica para estimar a carga de acordo com a velocidade, certo? Em suma, a aceleração longitudinal lateral, certo? Você pode usar isso para contabilizar a transferência de carga e efeitos aerodinâmicos, né? Mas, de novo, efeito aerodinâmico, eu preciso de dados de túnel de vento, certo? Então, se eu posso prever a carga em cada pneu, certo? Isso geralmente é feito na garagem, certo? Eu posso testar na garagem, por exemplo, diferentes cargas verticais. E é interessante que a gente teste diferentes cargas verticais para ter diferentes medidas, certo? E aí eu posso pegar o raio da roda carregada, né? Eu posso plotar uma pequena função, né? Que é a partir dos pontos, né? Fazer um curve fitting, né? Então eu repito esse teste aí por 2, 3 pressões, certo? Por quê? Por que eu faço isso? Porque quando a roda está girando, tem um efeito chamado centrifuge, que é o que? É um certo aumento do raio da roda. Ele não é tão descarado como, por exemplo, sabe aqueles carros de controle remoto a combustão? Muito velozes, muito rápidos. Você acelera tudo e a roda se distorce todinha. Na verdade ela fica mais fina, né? Porque a banda de rodagem está querendo sair. Aquilo é o centrifuge. Isso acontece no carro de corrida, certamente, mas não naquela magnitude, certo? E aí, com o mapa de pressão, carga e raio, né? Ou, assim, com tudo isso, todas essas informações, você pode construir um mapa com pressão, carga e raio. O que é esse mapa? Uma curva 3D, gente. Um surface, né? E aí eu posso aplicar o raio de carga nas equações abaixo, que é basicamente o deslizamento longitudinal aqui. Eu tenho o U, que é a minha velocidade linear, e eu tenho a rotação da roda, né? O raio vezes o ômega, que aqui eu botei W, né? Eu tenho 2 equações, mas na verdade é uma equação só de acordo com a velocidade. Geralmente, um é para quando eu tenho uma aceleração, um wheel slip, né? E o outro é quando eu tenho uma frenagem que trava a roda, né? É basicamente isso. Por isso que o U é positivo, o U é negativo, respectivamente, né? Verificações preliminares dos sensores, certo? Bom, todo carro de corrida tem um procedimento diferente, mas no geral eles são muito parecidos. A gente começa com o motor desligado, certo? Eu verifico os sensores, ali eu
o que é que se faz? Eu até botei essa fotinha aqui que eu botei quando eu tava em Silverstone, né, nesse Alfa Romeo aqui do Bottas, né, eles estavam fazendo a verificação de motor nessa hora. O que é que acontece? Eu primeiro ligo tipo, como se fosse a linha 15, né, da chave, né, que aí vai dar energia a todos os sistemas, os sensores vão ser verificados, eu consigo olhar pela telemetria e ver se está tudo ok, né. E aí eu verifico o acelerômetro, eu verifico o pedal do acelerador, eu verifico pedal de freio, ver se os sensores de freio estão funcionando. Eu posso verificar o acelerômetro como? Eu pego o acelerômetro e dou uma girada no acelerômetro para ver se eu consigo medir um G com ele em todas as direções, né? Aí eu ligo o motor, certo? Quando eu ligo o motor, eu primeiro vou manter ele em marcha lenta para ver se está tudo ok. Não se sai logo acelerando, né? Eu deixo em marcha lenta, não só para ver todos os sensores, mas também para ver vibração, certo? E aí eu mantenho ele a uma rotação um pouco mais baixa, razoável, para continuar a verificação dos sensores, certo? Aí finalmente eu passo para rotações mais altas, né? Para verificar se eu estou com bons injetores, se a linha de combustível está ok, né? Se a admissão de ar tá ok, se o turbo tá ok, esse tipo de coisa, certo? Verificar sinais de sensores também sobre ruído e vibração. Na verdade, esse é o ponto principal, inclusive, né? Geralmente está implícito que o motor tá ok, né? Até porque hoje é muito difícil se quebrar um motor, né? Aí eu também olho possíveis interferências de rádio, né? Isso é muito comum, né? Hoje nem tanto, mas no passado era muito comum, certo? Isolamento de sensor também é muito importante se verificar por causa de interferência eletromagnética. Basicamente isso, certo? Outra importância com relação ao isolamento é porque se eu estou em condições molhadas, a umidade vai afetar o funcionamento do sensor. Então eu preciso ter o entendimento ali de que o isolamento precisa estar perfeito, certo? Então estes são basicamente os testes feitos em baixa, em marcha lenta, em marcha baixa, né? Eu já ali com a marcha razoável, uma rotação razoável em alta rotação. Memória do sistema. Memória do sistema é importante porque eu preciso definir a quantidade de canais e eu preciso dividir a frequência de registro, certo? Eu não tenho bits para tudo, certo? Então, prioridades, certo? Por exemplo, um kit aqui tá de ferramentas, porque eu traduzi no Google Tradutor, mas é um toolkit, né? Seria um kit de sistema de aquisição de dados básico, certo? Tem uma capacidade de 400 dados por segundo de registro, certo? Bits, né? Eu posso definir uma frequência adequada para cada sensor, mas eu vou ter que contabilizar o que é mais importante, o que não é, certo? Primeira coisa, eu registro o tempo, certo? O tempo. Se um sensor for registrado a 100 Hz, o registro, o time, né? O registro de tempo também tem que ser a 100 Hz, certo? Para gerar o quê? Gerar os rates, né? As taxas corretamente. A distância também é um parâmetro importante, certo? Só que esse parâmetro eu vou mais calcular através de derivadas e funções do que eu colocar ali um sensor que vai medir distância, certo? Depois de um outing, que aqui ele traduziu para passeio, vamos dar um passeio, né? Os dados são gerados, eu faço ali uma Fourier. Na verdade eu não faço nada, quem faz é o sistema, né? Então já faz ali uma Fourier, eu posso passar ali, verificar a frequência de cada sinal, né? Depois vai vir filtros e tudo. Por exemplo, o acelerador, sinal de throttle, que é o acelerador, direção, steering, velocidade, speed, aceleração longitudinal, GX, podem ter, geralmente estão aí entre 3, 2,5, 2 e 1 Hz e meio, respectivamente, certo? Então,
eu posso ver aqui que eu tenho frequências baixas até, né? Entre elas, o acelerador, né? O acelerador e a direção são as maiores. Eu tenho 3 e 2,5, certo? Por quê? Porque isso são entradas do piloto, certo? São dados que são responsáveis, que descrevem um input que o piloto dá no carro, né? Então, como o carro responde a frequências mais baixas, eu tenho um certo feedback, certo, das saídas, certo? Ou seja, a resposta do carro tem algum atraso, mas portanto as frequências de saída são mais baixas em relação às de entrada. Então, baseado nisso, nessas informações, uma frequência de registro sugerida para o acelerador poderia ser 10 Hz. Por quê? Para que eu possa detectar a variação de um canal, realizar sua derivada, frequência de registro, né? E posteriormente realizar sua derivada, né? Eu preciso dar uma aumentada ali na quantidade de hertz. Para quê? Para que eu tenha mais frequência na hora que eu for mais frequência em relação ao que eu medi pela Fourier, depois que passa pela transformada de Fourier, pela FFT, né? É basicamente para eu não perder sinal. Basicamente isso. Considerando agora a decisão sobre o registro de velocidade de aceleração longitudinal G, certo? Por que esse parâmetro ele é um pouco crítico? Tem fotinha dele? Não tem não. Né? Por quê? Porque quando a gente olha o parâmetro de aceleração, ele tem picos, certo? E aí quando eu passo, normalmente ele tem picos, ou seja, é um dado bruto, então eu tenho muitos picos, né? E aí, quando eu passo o filtro, eu consigo ali deixar uma curva mais suave, certo? O problema aí é que a gente precisa definir bem como é que vai ser essa filtragem, certo? Geralmente, após a filtragem, eu não vejo ali uma diferença significativa entre 50 Hz e 5, certo? Pelo menos nesse caso, certo? O longitudinal T também, quando eu faço o plot no tempo ou com relação à distância, porque no software a gente plota o G com relação ao tempo do out, da saída, ou com relação à distância, né? Eu consigo ali também verificar o momento da troca de marcha, né? Por quê? Porque quando eu troco de marcha, eu tenho uma certa queda, uma quebra ali de aceleração, né? Essa queda ela é menor quando eu tenho um câmbio sequencial, né? Sem embreagem, sem pedal de embreagem. Então eu preciso ali uma frequência alta para eu pegar essa troca, né? Por outro lado, uma frequência alta vai destacar as irregularidades da pista. Isso é até interessante, até mesmo para você filtrar certos pontos da pista, mas não é muito interessante nesse tipo de gráfico, porque ele vai ficar muito poluído, certo? Outro ponto interessante sobre os dados brutos de G longitudinal é que quando eu filtro ele, eu já consigo visualizar melhor uma frenagem, né? A redução, né? Isso significa que a manobra de frenagem é de baixa frequência. Por outro lado, os dados filtrados ocultam trocas de marcha, como a gente viu, né? Eu preciso ter uma frequência alta para pegar vários dados, mas aí eu dou uma filtrada, ele vai... Ai, já bateu o soninho, gente. Né? O que é que vai acontecer? Ele vai dar uma suavizada na curva. E aí, eu suavizando a curva, eu eventualmente perco algo, né? Isso ocorre porque o conteúdo de frequência da aceleração longitudinal varia de acordo com o carro, certo? E aqui eu acho esse gráfico maravilhoso para a gente entender o que é a Fourier. Eu tenho no tempo, né? Aqui por exemplo, quando eu falei que a gente plota o G no tempo,
é esse gráfico aqui, por exemplo. Tá aí, o G. Esse aqui não é bem o G, né? Isso aí não é qualquer outro sinal. Plotando o G no tempo, a gente vai ver isso aí. Quando eu passo a Fourier, ele já vai me dar no domínio da frequência, né? E aí eu vejo quais são as frequências maiores. O domínio da frequência é obtido com a transformada de Fourier, como a gente viu aí acima. É uma técnica que permite entrar no domínio, ok, selecionar o filtro passa baixa de Fourier e reconstruir o sinal no domínio do tempo. Eu posso fazer isso. O que é isso? É a transformada de Fourier inversa, né? Isso é transformada reversa, como está escrito aqui, certo? Por exemplo, um sinal de G lateral registrado a 200 Hz. Eu passo o filtro passa baixa e eu posso reconstruí-lo, certo? Nota-se que quanto maior a banda, maiores as oscilações de sinal. Quanto menor a banda, fica aí, menor as oscilações. A compensação é a compreensão do significado das oscilações de cada canal. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu faço a compensação, eu preciso ter um entendimento do que eu estou fazendo, né? Por exemplo, se eu filtro demais, eu preciso saber o que eu quero. Passando um filtro muito grande, porque eu vou perder ali troca de marcha, né? A visualização das trocas de marcha é interessante para mim naquele canal. Não sei, vai depender da situação, né? Então, a análise de Fourier indica a frequência para uma taxa de mostragem adequada. O procedimento consiste em realizar uma saída para verificação, saída de instalação, basicamente. A análise de Fourier é executada e em seguida a amostragem é selecionada. Isso se deve considerar a relevância do sinal para a análise do comportamento do veículo e a permissão da derivação do sinal, da derivada do sinal, né? Porque como eu falei ali, eu capturo a 5 Hz. 5 Hz é suficiente, né? Por exemplo, velocidade. E vamos supor que eu vou tirar a aceleração do carro derivando a velocidade, né? Se eu tiro 5 Hz e eu vou derivar, é interessante que eu pegue a 10, né? Então eu sempre tenho que dar uma dobradinha, certo? No valor. Por exemplo, Gx geralmente é registrado 50 Hz com base na análise da lei de Fourier. Eu uso a lei de Fourier para descobrir qual é a melhor frequência que eu devo usar, né? Quando eu disse que a gente usa o dobro, é porque isso já é um procedimento até padrão, né? Assim, nas atividades de pista, né? O cara já sabe, vamos botar logo dobrado, né? Vamos calcular aqui a Fourier aqui. Não, né? O cara já mete logo o sinal dobrado. Mas quando eu faço a análise de Fourier, eu consigo ver ali as frequências mais interessantes para tal. Ângulo de guinada, que é o yaw, e ângulo de proa, que é o hidden angle. Cara, acelerômetro é osso. Acelerômetro é uma pequena caixinha cheia de fios, né? É um sensor de força, né? De aceleração, né? Por exemplo, se eu pego o meu sensor de força G lateral, fixado no carro, mas ele não é normal a trajetória, certo? Isso significa que mesmo uma simples medição de força lateral não é precisa por definição devido ao ângulo de guinada, né? Nesse ponto existem duas definições importantes: a guinada e o ângulo de proa, hidden angle, yaw angle. Não, yaw angle e hidden angle. A diferença entre elas é: a primeira, o yaw angle, tem o carro como referência, enquanto o ângulo de proa enquanto o ângulo de proa é o ângulo entre a referência fixa no carro e a referência fixa no solo. O ângulo de proa, né, já não é muito comum, o hidden angle, né? Ele geralmente é usado em condições, em aplicações onde eu tenho muito vento, navegação, né?
em corrida ele não é muito conhecido, certo? Então a guinada é o que vale aqui, certo? O ângulo de guinada é para o carro, o que o slip angle, o ângulo de deslizamento, é para os pneus, certo? Então, e o que a gente usa? Uma das coisas mais interessantes com o ângulo, com o IO, é quando você deriva ele. É muito interessante. Assim, você consegue ver a taxa que ele varia, né? É interessante. Façam isso quando vocês estiverem no software, certo? Curvas inclinadas. Outra situação em que o sensor de força é muito importante é quando eu tenho curvas inclinadas, geralmente em pistas ovais, né? Mas alguns circuitos também têm curvas inclinadas, certo? Ou também em situações de declives, né? Aclives e declives, certo? O sensor mede o ângulo de inclinação, pois ele está fixado no carro e o carro vai ficar inclinado. Portanto, se houver inclinação ou declive, o sensor medirá apenas esses pontos, certo? Apenas a inclinação, apenas o declive. No caso de uma curva de inclinação de 90 graus, o sensor de força lateral vai medir o peso do carro, visto que o carro está totalmente na vertical, né? Se o sensor ele geralmente mede para cá, né? Mede para cá, aí o carro fica vertical e vai medir o peso do carro, né? Eu até deixei uns plotzinhos aqui, uns como é que é o nome? Uns esqueminhas. Esse aqui tem que corrigir, gente. Dois portanto um debaixo do outro. Essa cacofonia aqui, isso é horrível, né? Portanto, é necessário ajustar a leitura do sensor com o ângulo de inclinação. Na verdade, é possível corrigir o sinal do sensor para a curva de inclinação, para curvas inclinadas. A instalação para curvas inclinadas, a instalação e o ângulo de rolagem, certo? Ok, vamos dar uma olhada aqui no ângulo de rolagem, certo? Para eu medir o ângulo de rolagem, que é o que vocês estão vendo aqui, a superfície está reta, né? O centro da curva está ali para um lado e a minha carroceria está inclinada e eu tenho um ângulo de rolagem aí sendo feito pela carroceria, né? Para medir o ângulo de rolagem, eu preciso de um outro sensor. No entanto, existem alguns procedimentos para estimar o ângulo de rolagem com razoável precisão, considerando que esse carro, suposto automóvel, tem um kit básico de aquisição de dados. O que é que eu faço? Dentro da garagem, o carro deve ser puxado lateralmente sobre o ponto, no ponto, né, do centro de gravidade. Como eu mostro na figura. Era para botar figura, tá? Figure aqui, meu Deus. Né? E aí eu faço essa coisa, essa formulazinha, né? Eu puxo o carro, aí eu tenho o que? O G medido. Aí eu coloco aqui, né? E aí eu vou ter que medir o ângulo também, gente. Aí eu meço o ângulo, boto no seno, boto no cosseno e calculo. Subsequentemente, a quantidade de força aplicada é dividida pela massa do carro, medindo-se assim a força lateral, né? A força não. Medindo-se assim a força lateral que seria obtida na pista. Da mesma forma, o ângulo de rolagem é medido. Com o sistema de aquisição de dados também é possível aplicar a equação acima, né? Que é essa equaçãozinha aqui. No site você pode dar uma olhada nesse esqueminha, né? Tem um capítulo do George Sagers, eu acho que é um dos últimos capítulos, que ele fala de oval racing. Não é... Já bateu o soninho. Não é muito grande, mas ele fala dessa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo dizer para vocês qual é. Rain. Sing it rain. Lap time. Stealing. Ué, cadê?
coisas, blá blá blá. Porra, eu não sabia. Tem Banking and Grade Effects, capítulo 10, Wheel Loads and Weight Transfer. Tópico 10.3, Banking and Grade Effects, página 231. Vamos ver. 231. Ai, ai. Aqui, ó. 10.3, Banking and Go Effects, em Grade Effects. Dei uma olhada lá, tá até um pouco mais completo. Pouco não, né? Bem mais completo, né? E vamos lá. Então dei uma olhada aí, já deixei como, já fica como referência para vocês, né? É um estudo mais aprofundado. Medição do ângulo de inclinação da pista. Aqui eu já tenho a superfície inclinada. Aqui o ângulo de inclinação da pista, né? Como que eu calculo? Ângulo de rolagem geralmente é fornecido pela... Na verdade aqui não é ângulo de rolagem, aqui é o ângulo da pista. Vou ter que corrigir isso aí, esse Google. Enfim. Gente, em ovais geralmente eles dão a inclinação da pista por quilômetro, né? E quando não se tem isso, o que se faz? A elevação da inclinação é obtida em função da distância, que é como geralmente os circuitos ovais dão, né? Mas é possível programar um canal que a partir do sinal do GY identifique uma curva, certo? O que é que eu preciso? De Y medido, né? O que o sensor está medindo, né? A inclinação da curva, certo? E aí eu tenho o meu G lateral corrigido, certo? Eu também posso criar a inclinação pela distância de volta, né? Eu posso brincar com essas funções aí, certo? Esta última pode ser obtida com a velocidade do carro e o tempo decorrido. Em seguida, é possível compensar a inclinação de acordo com a distância, certo? Subidas e descidas, similarmente, né? Eu tenho um carro aqui. Esse desenho não ficou muito legal, mas enfim, eu tenho um carro aqui que está inclinado, certo? E eu vejo aqui que eu tenho o ângulo, né, de instalação, certo? Por quê? Porque eu vou geralmente inclinar o carro dentro da garagem, né? Essas considerações para inclinação são aplicadas de forma semelhantes para aclives e declives, certo? Há duas situações possíveis: subida e descida. Em vez de inclinação na pista, é no carro que ocorre a oscilação mais representativa. O procedimento para corrigir a medição do sensor é o mesmo usado para ângulos de inclinação. Eu tenho o meu G medido, que nem sempre, que não é o verdadeiro, e eu tenho a inclinação, né? Em uma subida, o G longitudinal mede mais aceleração, enquanto na descida ele mede menos aceleração. Isso porque o sensor é sensível ao peso. Então, nesses casos, eu aplico essa equação aqui e é por isso que eu coloquei mais ou menos. Por fim, qualidade do sensor. Como eu mencionei nos artigos anteriores, existem 6 sensores básicos, né, que são os sensores da entrada do motorista. E o sensor de velocidade. Entrada do motorista. O que é? Direção, aceleração, freio e troca de marcha, certo? Esses 3, esses 4. Aí eu tenho velocidade, né? Freio, né? Eu botei 6 porque eu tenho aceleração, eu tenho
os sensores de aceleração também, né? E isso significa que esses sinais não costumam ter muita interferência. Então eles são sinais geralmente limpos, né? A perturbação do sinal é muito baixo, certo? No caso de saída, sinais de saída, estes são o RPM e as acelerações, certo? E geralmente vem com ruído. A rotação do motor é ruidosa por causa das vibrações. O G lateral e longitudinal vem do fato de ser um sensor sensível, né? A própria construção desse sensor, né, torna ele bem sensível. Além disso, quando se registra segunda, terceira casa decimal nas acelerações, eu devia ter botado uma vírgula, né? Isso significa milhares de Gs, né? No caso da velocidade, 280, 280,5, 281 é muito similar, mas não é tão ruidoso quanto em acelerações. Por isso que velocidade, throttle, steering, a gente diz que o sinal é um pouco limpo, né? Por quê? Porque eu não tenho tanto ruído como nesses daí. E é isso. Terminamos aqui a introdução, certo? Senhores, eu fico à disposição aí para qualquer dúvida, né? Só botar nos comentários do vídeo, me mandar e-mail, né? Falar comigo em qualquer lugar, todas as redes sociais, Tinder, Instagram, Tumblr, né? Qualquer coisa aí. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo sobre dinâmica veicular. Até a próxima.